No 3, gravando. Graça e paz aos irmãos que estão online aí agora. Obrigado pela sua presença. Compartilhe o vídeo aí, mande para mais pessoas, tá? Para que eles possam ter acesso a uma porção da palavra de Deus. E nessa noite nós estamos falando, como o tema da mensagem é o princípio do erro. E aí vamos lá, e você começa a trabalhar o princípio. Aí minha priminha chegou em casa, a filha da minha prima, né? Chegou em casa, novinha, devia ter 7 anos de idade, comendo um salgadinho. Comendo um salgadinho lá. E ela, fulana, por que onde você arrumou esse salgadinho? Aí ela foi a fulana que me deu. A fulana, outra criança também, lá dos seus 7. Aí ela foi lá. Foi você que deu esse salgadinho para ela? Foi, comprou como? Não, compramos lá no mercadinho. Comprou com que dinheiro? Que você não tinha dinheiro? Aí arregalaram o olho. Aí a minha prima pegou a filha dela, levou lá no mercadinho. O mercadinho não tinha visto nada. Elas entraram e saíram com o salgadinho, tranquilona. Do nada chegou minha prima lá pagando o salgadinho. Aqui, ó. Elas falaram que pegaram aqui. Pagaram a vocês? A menina do caixa ficou assim, eu nem vi. E ela falou, nunca mais você faz isso. Não foi com essa educação, não. Né? Não foi com essa educação, não. Foi lá, pagou o salgadinho e a vara canta. Lá, né? Hoje ela já está uma mulher já adulta, essa jovem. Mas quando a gente ensina princípios, fica mais fácil. Quando o seu filho entende que o que é dos outros, entende que isso é um princípio, é uma lógica, ele nunca vai pegar aquilo que é dos outros. Pode estar ali, ó, tranquilamente, à mercê. Agora, quando você não ensina, você vai ver um indivíduo chegar na velhice tendo esse mau costume. Eu vi um senhor já de idade, já passando dos 50 anos de idade, falar para mim assim, ó, se cai aqui na minha frente a carteira de alguém, eu pego e não devolvo. Ele não falou aqui, ó, se eu acho aqui, ó, não, ele vai, se cai aqui na minha frente, eu não devolvo. Perdeu. Sabe por quê? Oi? Não, mas aquilo foi Deus que deu. Foi Deus que botou lá. A Lidiane tinha falado assim, ó, eu preciso comprar um chinelo pra mim, eu quero uma Havaiana. Eu falei, depois a gente compra. A gente marcou, né? Tava todo mundo lá, não tava? Tava o pastor, a pastora, e isso lá no sítio do Edinho, sítio da amizade. Lá, né? E aí eu saí do sítio, terminando, estamos indo embora, e com aquilo na cabeça, tem que comprar um chinelo para a Lidiane. Quando eu cheguei no pé do carro, tinha lá uma Havaiana lá. E aquela da correinha fininha, né? As irmãs ficaram até com inveja. 37 era o número. O número, foi o Senhor que mandou. Tá entendendo? O Senhor que mandou. Aí não é o caso, Mas o que não é seu, você não mexe. Consegue compreender? Então você cuidando dos princípios, fica melhor. Então entendendo qual é o princípio do erro, a tendência é você errar menos. E aí eu queria ler um texto com vocês. Posso ler? Mateus capítulo 22, verso 29. Mateus 22, verso 29. Tem lá? Aí, viram o emblema ali, ó? É Mateus. O futebol fez mal pra você também. Viram ali o brasão da igreja ali, ó? É chique. É chique, hein? E o Paulo fica na frente ali, ó. Então vamos lá, Mateus capítulo 22, verso 19. Diz assim, ó. Jesus respondeu. Quem respondeu? E isso eu já falei para vocês também.
quando você lê na palavra de Deus alguma coisa que é Jesus falando, tem que acender uma lâmpada de alerta em você, sim, porque aquilo ali com certeza é um princípio, e é algo que não pode ser mudado. Então Jesus disse aquilo dali, ó: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse isso. Por que eu cometo erros? Porque eu não conheço a Escritura e nem tampouco o poder de Deus. Por que eu ouso errar? Porque eu não conheço as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. E uma outra coisa que eu ensinei aqui neste lugar também é que conhecer é diferente de saber o que é. Quando aquele texto diz ali, ó, o erro está em não conhecer as Escrituras, ele está dizendo assim, ó, o erro está em você não se relacionar com as Escrituras, e você não ter intimidade com as Escrituras. O erro está em você não levar a sério as Escrituras. Não é você saber, não. Porque eu conheço gente que me ensinava sobre as Escrituras, e tinha 2 mulheres. Está entendendo? Ele sabia, mas conhecer é diferente de saber o que é. Consegue compreender? E aí você começa a entender por que Jesus chamou a atenção para aquilo dali, ó. O erro está em não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. E aí eu abro um parênteses para poder revisar também a matéria que estudo. O direito penal, ele tem lá alguns princípios e há um estudo dos erros. E há um erro, eles chamam erro de tipo e erro de proibição. E qual era o erro de tipo que ele diz? É o erro de você não conhecer aquela proibição. Você não saber que era proibido. Apesar do mesmo código dizer que ninguém, eu e você, ninguém pode chegar diante do julgador e alegar que não conhecia, não sabia que era errado. Eu matei meu vizinho. Por que você matou? Não sabia, não pode matar não? Poxa. Não pode. Mas há alguns casos em que precisa ser levado em conta. E tem um caso que é usado pelos professores de direito penal para exemplificar o erro de tipo. Ele fala que num dado lugar de mata, de floresta, e era uma floresta protegida, não podia se fazer nada, extração na floresta, era tipo uma reserva, e havia lei que protegia aquele ambiente, aquele ecossistema. E um morador da região, com a sua esposa em casa passando mal, ele andou pela mata, chegou numa árvore específica, porque eles conhecem isso, e arrancou a casca, um pedaço da casca da árvore, com o intuito de levar para casa para fazer um chá para a esposa que estava doente. Os polícia florestal, marrentão, falou: você está preso. Levaram ele para a delegacia e a partir dali, né, o delegado ele pode até dar o parecer dele, o entendimento dele, mas ele tem que jogar para frente. E quando chegou na frente do juiz, o juiz, né, acatou o parecer do delegado de que fazia ali exemplificado um fato de erro de tipo. Aquele homem, pela cultura, pela instrução, pela simplicidade, ele não tinha condições de saber que aquela atitude era proibida. Quem já tomou chá aqui? Só eu que sou velho. Lá em casa tudo era chá. Né? Vamos tomar um chá que melhora. Né? Tinha um chazinho que a gente até gostava. Diarreia. Diarreia é chá de goiaba.
Agora o pessoal vai para o médico, ganha dia, nada, é chá de broto de goiaba para diarreia. Era isso direto. E olha que cheio de vala negra, diarreia já era uma amiga muito íntima de todas as crianças, né, da vizinhança. Então tinha que ter um pé de goiaba, que era a nossa farmácia lá. Então tinha um chazinho. Uma vez eu tive um problema de intoxicação alimentar. Uma vizinha lá falou, dá chá de Macaé para ele. Eu falei, que é isso? Só de sentir o cheiro, já fiquei curado. O negócio é amargo, amargo, pior do que boldo. E boldo é amargo. Mas tudo no chá. Então, culturalmente, aquele homem, a atitude dele foi tida como um erro de tipo que poderia, que é inevitável. Ele não tinha condições de evitar. Então foi excluído o dolo e a culpa dele daquilo ali. Agora, nós temos o dever, ele sai de lá o texto, né? Nós temos em nós o dever de evitar os erros, não é verdade? Não temos que evitar os erros? Fugir dos erros, porque erro machuca, erro traz dor, erro traz complicações para nós. Quando cometemos erros, compramos um sapato errado, é simples. Compramos uma camisa que não coube, que veio manchada, é um erro simples, que pode passar batido. Mas a gente tem erros que nós levamos para a nossa vida. Tem erros que vão influenciar a sua vida durante todo o percurso dela, e é muito tempo. Quando o jovenzinho aceita o cigarro do coleguinha, o cigarro de maconha, ou a carreirinha de cocaína, e ele vai por aquele caminho, é um erro que pode influenciar toda a sua vida. E como vencer os erros? Tem alguns engraçadinhos que vai falar assim, o casamento também é um negócio que influencia para toda a vida, né? E assim vai. Até o bebê confirmou ali. Então, devemos minimizar o erro. Olhe para a pessoa do lado, diga para ela assim, ó. Não quer errar? Diga para ela assim, ó. Se relacione com a palavra. Diga e prove do poder de Deus. E prove do poder de Deus. Mas é se relacionar mesmo. Não é você decorar. Não é você fazer disputa. Eu conheço gente, cara. Sabe, eu cheguei na igreja batista e lá eles tinham os embaixadores do rei. Era tipo esses... desbravadores do pessoal dos adventistas. É tipo uns escoteiros, né? E eles pegam os adolescentes, né? Adolescentes, crianças, e cuidam deles por um prazo indeterminado, até alcançar a juventude. E eles botam conhecimento bíblico em cima. Eles botam... tinha amigos, tinha gincana de tudo. Vamos decorar nomes bíblicos. O nome bíblico mais estranho que eu lembro é Zafenat Pané. Você sabe o que é Zafenat Pané? É um nome bíblico para você botar no seu filho? Quem não sabe, quem não sabia de Zafenat Pané? Quem nunca ouviu falar Zafenat Paneia? Não? O nome dado a José do Egito. Zafenat Pané. E esses rapazes brincavam comigo de conhecimento bíblico. E hoje eu passo por alguns ambientes que não é condizente com a nossa postura, e eles estão lá, afastados do reino de Deus, porque havia muito conhecimento, mas pouco relacionamento. Diga assim, ó, eu preciso me relacionar com a palavra de Deus. Aleluia. Conhecendo a palavra de Deus, nós conseguimos entender, ter aprendizado de como devemos proceder
em qualquer circunstância que nos advenha. Mas entender a palavra de Deus de maneira correta é muito importante também. E eu faço algumas brincadeiras quando eu ministro essa palavra. Tiago capítulo 5, verso 12, tem um texto que diz assim, ó: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas seja a vossa palavra. Quem conhece? Seja a vossa palavra. Ela já sabe, ela lembrou da última vez. Ela lembrou. Seja a vossa palavra. Aí, ó, sim, sim, não, não. Só que não é sim, sim, não, não. Seja a vossa palavra. Sim. Sim, porque tem uma vírgula. Seja a vossa palavra não. Não. Tem uma vírgula entre os sims e tem uma vírgula entre os não. E o se é sim, é sim. Se é não, é não. E eu lembro de muito tempo ouvindo as pessoas, não, e as pessoas vinham com prepotência, não, a minha palavra é sim, sim, não, não. Comigo é assim. Sim, sim, não, não. Mas quando você entende da maneira certa, que diz, ó, seja a sua palavra sim, um sim, e seja a sua palavra não, um não, você pode compreender assim, ó, quando você disser que vai fazer, faça. Quando você votar, cumpra o seu voto. Quando você planejar, batalhe pelo seu projeto. Você disse sim no altar? Seja o seu sim? Sim. Consegue compreender? Na linguagem popular, o orifício é mais embaixo. O que esse texto nos diz é que a tua palavra precisa ser valorizada. Você sabia que até hoje os acordos verbais eles são válidos? Você chega diante do conciliador no fórum e olha, eu fiz um acordo com o Felipe aqui, ó. Fiz um acordo verbal com ele aqui. Qual foi o acordo? Não, ele não cumpriu. Eu falei com ele que a gente ia fazer um negócio aqui, em 10 anos ele tinha que me dar 10 mil reais. Ele não deu. Escreveu não, foi verbal. O conciliador vai olhar para ele, teve acordo? Se ele gaguejar, não teve, mas foi bem assim, não. Cara, não, então nós vamos ter que conciliar isso aqui. Você tem 10 mil para dar? Não, não tem. Então, quanto você pode dar? Ainda vale, sabia? Nos dias de hoje. O acordo verbal ainda vale. Mas as nossas palavras, elas têm sido desvalorizadas. Então esse texto ele vem trazer para nós assim, ó, não importa o que a sociedade diz hoje, o que importa é que você e eu precisamos nos relacionar com essa palavra. Eu me lembro de um amigo falando assim, ó, eu pensei em me separar. Fui lá me aconselhar com o meu pai. Fui conversar com ele. Pai, eu não estou aguentando mais não, eu preciso me separar. Vou me separar e tá dando ruim lá. Tá dando blade. E eu preciso me separar. O pai dele falou assim, ó, filho meu, que assume um compromisso, ele tem que cumprir com esse compromisso. Você não vai se separar. Eu não te aceito dentro da minha casa. Eu não aceito que você se separe. Eu não mandei você tirar a filha de ninguém de dentro da casa dela para dizer que era sua. Agora ela é sua. Em outras palavras, ele disse assim, ó, seja o seu sim, sim. Você que é casado, tá do lado da sua esposa aí, olha para ela. Veja o problema que você arrumou.
Viu? É isso aí. Sim, sim. Quer ver outro texto? E disse os discípulos, Lucas 17, verso 1 diz assim, ó. Jesus disse aos discípulos, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem o vierem. Jesus falou assim, vai ter escândalo? Vai ter escândalo. Mas ai daqueles por quem vierem o escândalo. E aí o que nós falamos assim? E eu já vi pessoas usando esse texto de uma maneira tão incisiva, alegando alguns acontecimentos que infelizmente acontecem no meio da sociedade, do reino de Deus, da igreja, alguns escândalos, jogando para cima das pessoas assim, ó, ai daquele que vem escândalo. E aí eu queria trazer um entendimento um pouco diferente para vocês. Lembra quando levaram até Jesus, aquela mulher que foi pega em adultério, e falaram para ela assim, mestre, aqui eu estou trazendo uma adúltera. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Teve toda aquela ocorrência, Jesus falou, ó, quem não tem pecado atire a primeira pedra, ninguém teve coragem de atirar. Quando aquela mulher se levantou, Jesus perguntou, onde estão os seus acusadores? Ela disse, não ficou nenhum. Então Jesus falou assim, ó, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O que aquela mulher fez foi escandaloso? Sim ou não? Sim. Ela foi pega em flagrante adultério. Ela estava deitada com um homem que não era o homem dela, ou ela era casada, ou ela não era casada, estava deitada com um homem de uma outra mulher. Ela cometeu um escândalo. E o que Jesus ofereceu para aquela mulher? Diga, Jesus ofereceu perdão. Então, quando Jesus está descrevendo nesse texto aqui, ó, ai daquele porque vem o escândalo, ele não está dizendo unicamente para aquele que traz o pecado, para aquele que comete o pecado, não. Ele está dando uma alusão também para aqueles que divulgam essa história. Vocês já ouviram pessoas contando escândalos com tanta alegria? Já viram pessoas que ficam divulgando aquilo que acontece de errado com tanta alegria? Esse ai que Jesus está dizendo aqui é para esse tipo de pessoa, para esse tipo de cuidado que nós devemos ter. Para que não sejamos propagadores de escândalos. E aí ele continua dizendo no verso 2 assim, ó, melhor que tivesse lhe colocado no pescoço uma mó de atafona. Aí vem uma palavra bonita, mó de atafona. Mó de atafona, mó era uma pedra usada para moer, né? Tinha um moinho que era puxado por animal, né? O animal ficava ali andando em círculo e essa pedra ficava espremendo trigo ali, amassando trigo, o milho, para fazer a farinha. Pensa numa pedra parecendo uma roda, uma grande roda com um furo no meio, gigantesca, ela ficava ali rolando por cima daquilo ali. Enquanto o animal puxava ela, ela rolava e moendo. Então, Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo que uma pessoa que fica usando a língua, uma pessoa que fica propagando escândalo, uma pessoa que fica se vangloriando em contar os escândalos dos outros, seria melhor que colocasse uma pedra no pescoço dessa pessoa e joga ela no mar. Mas que Jesus é esse? É um Jesus que a essa altura do campeonato já estava estressado com as meninices. Era Jesus que com certeza a essa altura do campeonato, muitas pessoas tinham chegado para ele e falado assim, já viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez?
E Jesus já estava chateado com isso. E aí é o momento que ele diz assim, ó: ai daquele por quem vierem os escândalos. É melhor pegar esses indivíduos, bota uma pedra no pescoço deles e joga no mar, já para eles ficarem assustados. Eu lembrei desse texto há um tempo atrás no trabalho. Um líder muito moço, ele me ensinou muito com isso. Líder nosso lá, hoje não é mais, mas ele foi líder nosso. Ele me ensinou muito com isso, porque chegamos no equipamento para consertar o equipamento. E ele perguntou: e aí, o que está acontecendo aí? O relatório do profissional que estava lá atendendo a máquina, ele começou a falar assim, ó: foi o outro profissional que fez isso de errado, fez aquilo de errado, fez aquilo de errado. Ele, não quero ouvir nada não. Eu quero saber como você vai resolver o problema e a máquina vai voltar a funcionar. E o profissional insistiu em dar o relatório de que, ó, foi o outro profissional que fez isso, fez aquilo outro. E esse garoto jovem, ele é jovem, ele virou as costas e saiu, porque ele não queria ouvir aquele relatório infame, desnecessário. E depois ele fez uma reunião e, conversando com a gente, ele falou assim, ó: vocês estão prejudicando pais de família, trabalhadores com esse tipo de relatório, com esse tipo de coisa. Quando eu vi a atitude dele, eu lembrei da atitude de Jesus. Ai daquele por quem vem o escândalo. Então olhe para a pessoa ao seu lado e diga para ela assim, ó: cuidado, guarda a tua língua, guarda a língua. Então a palavra, ela nos ensina como proceder. A palavra, ela nos ensina a dar prioridade correta às coisas. Esse é o segundo ponto. Quando nós temos uma noção de prioridade, nós minimizamos os erros. Não é verdade? Vocês já viram, conheceram amigos de vocês que priorizaram o carro? Não tinha nada, mas queriam um carro porque queriam um carro, não é verdade? E aí eles investiram tudo no carro, porque queriam um carro. E o homem faz muito isso, quando ele cisma com esse negócio de carro, ele corre atrás do carro, ele investe, ele economiza, ele dá um jeito, mas ele não tem casa, mas ele quer um carro. E eu já vi pessoas assim, que priorizaram aquilo que não era prioridade. Então, quando nós temos conhecimento da palavra, quando nós nos relacionamos com a palavra, ela nos ajuda a ter um senso melhor de prioridade, do que é prioridade para a sua vida. E isso vale para tudo. Sabe uma coisa que eu vejo muito e me entristece? Eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto moças, mulheres, que ainda que já estando no século 21, onde tem uma briga aí por igualdade, né? Igualdade de direitos, igualdade de profissão, de liberdade. Tá certo que umas brigam por coisas, né? Eu acho muito justo qualquer representação social brigar por seus direitos, mas que sejam direitos lógicos. Quando uma mulher chega lá e reúne todo mundo, vamos brigar, não, a gente está recebendo menos que os homens aqui fazendo a mesma atividade, vamos brigar por isso? Vamos? É justo brigar por isso, não é justo? Imagine as mulheres aí, estudam aí, vão passar para a polícia militar. Aí vai lá, e ela sabe que ela é soldado e do lado dela tem um soldado. Ela ganha X, o soldado, porque é homem, ganha 2X. Não pode, vamos brigar por isso. Mas o que a gente vê aí é as mulheres não ficam brigando para andar sem camisa na rua. Já viram esse protesto? Já viram protesto assim, não? Pesquisa no YouTube que você vai ver.
manifestação das feministas. Não, porque os homens podem andar sem camisa, eu quero andar sem camisa também. E elas tiram a camisa na porta das assembleias e ficam sem camisa. Aí eu acho meio que fora da lógica. Isso é uma falta de senso de prioridade. Tem muitas outras prioridades. Tá entendendo? Podia brigar para quê? Para uma viatura ser obrigada a socorrer uma mulher que fala assim, ó, eu estou sendo agredida por meu marido. Parar o que tiver a fazer, entra na viatura e eu vou te conduzir para o hospital, para a delegacia. A prioridade mudou, podia brigar por isso. Porque foi o que eu vi acontecer aqui, uma senhora passou pedindo ajuda aqui, eu falei, não, ó, liga para a polícia, não, a viatura lá, ó. Vou lá na viatura, pedir socorro. Não, meu marido botou para fora de casa, falou que vai me matar, eu estou aqui fugida, não posso voltar para casa. O policial, não posso sair daqui. Felizmente não posso, liga para o 190 aí. Então isso é um direito bom para se brigar. Por que não faz isso? Não, eu quero andar sem camisa. Consegue compreender? Então a falta de relacionamento com a palavra rouba o nosso senso de prioridade. Então em pleno século 21, em que nós vemos aí mulheres avançando, crescendo, sendo empresárias, eu vejo lá mulheres que me dão aula, delegadas que me dão aula, juízas que me dão aula, que ministram aula para mim, mulheres, uma moça jovem de nem 30 anos tem, delegada, faz questão de dar aula com distintivo no peito, a pistola na cintura, e eu fico só para me sacanear. E as feministas, eu quero tirar a camisa, eu quero andar sem camisa na rua. O senso de prioridade é roubado. Então nesse período, nesse tempo em que nós estamos aí brigando por direitos, eu ainda vejo hoje ao meu redor mulheres que apostam todas as suas fichas em um casamento. O que é que você precisa para a sua vida? Não precisa de um homem. Hoje, e para a gente botar isso na cabeça do povo, você não precisa disso. Ou pelo menos isso não é a sua prioridade. Porque a mesma palavra diz assim, é bom que o homem não viva só. Mas isso não significa que precisa ser a sua prioridade. Você pode ser o que você quiser. Você não precisa ficar se lamuriando, porque você não tem ainda um relacionamento. Depois pode ser a sua preocupação. Eu vi uma moça falar hoje, numa reunião de liderança que teve lá na empresa, mas é uma moça já formada, bem estabelecida, é uma líder no setor de trabalho dela, comanda várias pessoas, homens e mulheres estão debaixo da administração dela, e questionaram lá, o que é que você quer agora? Agora eu quero casar. Agora eu quero casar. Ela usou o senso de prioridade dela. Agora para mim falta só construir minha família aí. E assim vai. Agora olha para a pessoa que está ao seu lado. Se for solteiro, você fala assim, você tem muita coisa para viver ainda. Para viver não, diga para ele, você tem muita coisa para construir ainda. Diga, você tem muita prioridade ainda. Diga para ele assim, ó, busca na palavra que Deus vai te revelar o que é prioridade na tua vida. Tem muita coisa para você conquistar ainda, para você ficar pautado em uma temática que acaba trazendo dores, porque a palavra diz que a bênção antecipada, ela provoca, ela se torna como maldição. E essa mesma palavra, ela diz assim, ó, quando Deus abençoa, ele não acrescenta dores. Então quando você entra no senso de prioridade da palavra de Deus, você percebe que aquilo que é promessa, aquilo que é bênção de Deus, te alcança sem nenhum sofrimento, sem erros, sem vergonha, sem preocupação.
Eu já contei essa história aqui quando eu ia levar a Lidiane para fazer o pré-natal da gestação do Abner. E a Lidiane estava ali, fofinha que só, parecendo gravidinha de capa de revista, só a barriguinha crescendo, e tranquila toda a vida. Aí ela perguntou para a doutora, por que eu não sinto enjoo, eu não sinto náusea, eu não sinto nada, doutora? Por que minhas pernas não estão inchadas? Aí a doutora perguntou com um sotaque lá, chileno, boliviano, sei lá, não sei das contas lá. A doutora perguntou, você tem casa própria? Ela, tem. Você tem carro? Tem. Ele é seu marido? É, meu marido. O quarto do bebê está pronto, meu. O pai está pintando lá. Aí ela falou assim, você não tem preocupação. O que causa essas coisas é preocupação. Agora vai o crente fazer bobiça antes do casamento. Sabe como descobre que está grávida? Quando vomita em si mesmo. Passa em frente a uma barraquinha de cachorro quente aí comendo. É assim ou não é? E aí começa. Aí lembra de fralda. Lembra de leite Nã. Nã em aramaico deve ser Satanás o nome. Porque há preocupação, não houve prioridades. Consegue compreender? Então se apegue, se relacione com a palavra de Deus, porque ela vai dizer para você qual é o tempo certo para todas as coisas. Ela vai levar você para Eclesiastes 3, há tempo de nascer e há tempo de morrer, e vai falar para o pastor Riva, não é agora, pelo amor de Deus. No dia da alta eu vou falar, sai para fora. Meu Deus, tá online? É bom que ele vê isso aí mesmo. Meu Deus do céu. Então a palavra de Deus, ela aguça em você esse senso de prioridade. Você começa a entender o que é o tempo certo das coisas, e você vai construindo a sua vida e vai minimizando dores. As coisas vão ficando um pouco mais fáceis, porque Deus vai jogando a bola contigo ali. Ele vai organizando a casa toda, e quando você vê, você está amplamente satisfeito, abençoado, realizado e sem sofrimento. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Entenda isso. Comece a se relacionar com a palavra. Comece a se relacionar com a palavra, que Deus vai te colocar nos eixos da prioridade para a sua vida. O senso de prioridade, quando a gente está afastado, a gente fica meio maluco. Eu lembro da minha irmã, falecida irmã. Eles passaram por um período de bastante dificuldade financeira, com 2 crianças pequenas, 3 crianças, né, dentro de casa, só o meu cunhado trabalhando e ganhando pouco e construindo uma casa. Morava numa casa emprestada do pai, e estava construindo, né, e aí ele saiu para fazer algumas compras. Saiu para fazer algumas compras, né? Com aquela dificuldade, dinheiro regado, pá. Voltou, chegou em casa, a minha irmã olha o que ele comprou lá, né? O básicozinho lá, arroz, feijão, e uma cartelinha de ovo, né? Para usar como mistura. Mas dentro da mesma sacola havia um CD. Que na época era o auge, né? CD de disco mesmo.
CD de música, que ele comprou lá com umas músicas evangélicas com playback. Aí ela analisou a compra. Ela olhou para o CD, ela falou, esse CD podia ser frango, esse CD podia ser linguiça calabresa, se fosse o meu caso, esse CD podia ser carne, esse CD podia ser mais ovo. A minha irmã surtou. Ela pegou o CD, jogou no chão e pisou em cima. Pá, pá. Quebrou o CD todo. Aí o meu cunhado, vindo aquilo, ficou revoltado. Chegou lá na prateleira, tinha um CD de que ela gostava muito, roupa nova. Ele puxou tudo, jogou no chão e pisou em cima também. E depois eles contaram isso rindo pra gente. Mas o que acontece? A distância da palavra rouba o senso de prioridade da gente. Eu lembro de uma família que a gente ajudava tanto aqui tentava ajudar, né? Acompanhando, ajudando com auxílio, conversando, batendo um papo. O rapaz conseguiu, não, voltei para os negócios. Graças a Deus, Deus está me abençoando. Fiz umas vendas aí, deu para comprar umas coisinhas. Comprei até um videogame por R$700. Né? Depois o mesmo rapaz, que ele não esteja vendo, senão ele vai vir me bater aí. O nome dele é Estrogossauro, ele. Pra ninguém confundir. Pô, Deus me abençoou, vendi uns negocinhos aí, consegui. Fui lá, comprei um carro. Aí comprou um carro antigo, bem usado. Comprou o carro financiado, ficou com a dívida. Alguns dias depois o carro deu ruim. A mulher falou assim, eu vou embora. Não vou aguentar não, vou embora. E foi embora. E aí voltou. Pô, mas tá assim, o som tá assim, tá assado. Aonde está o senso de prioridade? Aonde está o senso de prioridade? Sabe o que rouba o senso de prioridade? Diga, a falta de relacionamento com a palavra de Deus. Hoje não tem nada. Se você não tem senso de prioridade, você não consegue organizar a sua vida. A palavra de Deus nos dá uma compreensão de que nada vem fácil. Tudo é ganho com muito esforço. Inclusive a presença de Deus. Em Salmos capítulo 27, no verso 4, logo no iniciozinho, Davi ele declara uma solene frase. Ele diz assim, ó: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Davi diz, uma coisa eu pedi ao Senhor. E essa coisa que eu pedi, o que eu vou fazer? Eu vou buscar. Eu vou correr atrás. Você tem pedido algo ao Senhor? Então vai buscar. Tem orado a Deus por alguma coisa? Então comece a buscar essa coisa. O que eu faço para alcançar essa coisa? Você tem buscado, você tem desejado algo, você tem feito o Senhor conhecedor da tua ansiedade, dia e noite. Então ache o caminho e vá buscar essa coisa, porque a única condição foi essa: pedir ao Senhor. E agora o que eu faço? Agora é só ir buscar. Agora você busca ela. Eu quero ser juiz. O que você vai fazer agora? Vai buscar. Qual é o caminho? Vai fazer direito. Agora preciso de 3 anos de experiência na área. Faz técnico judiciário de não sei das quantas aí.
estuda. E vai ser. Pede ao Senhor e busca. A palavra nos dá esse tipo de compreensão. Briga. Deixa eu beber água, que eu já estou sem voz. Aleluia. Quer ver um outro texto que você precisa entender? É Filipenses 4, verso 6, que diz assim, ó: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pelas súplicas, com ações de graça. A tradição, a cultura acaba nos ensinando que ações de graças é um culto que a gente presta depois de receber alguma coisa, não é? Vamos fazer aniversário, vamos fazer um culto em ações de graça. Esse texto está dizendo que aquilo que você está pedindo, aquilo que você orou, aquilo que você suplicou, ele está falando assim, ó, já começa a agradecer, porque já está certo. Faz Deus, Senhor, eu preciso disso. Muito obrigado por isso. Senhor, eu estou necessitado disso, mas eu já te agradeço, porque eu tenho certeza que vai acontecer. O que esse texto diz: suplica, clama, mas agradeça. Suplica, roga, mas agradeça. Sempre. Há um texto que nos ensina como fugir do erro, chamado pecado. Hebreus capítulo 5, verso 8, diz assim: ainda que fosse filho, e esse filho está em letra maiúscula, está falando diga, Jesus. Então Paulo, supostamente o autor da carta aos Hebreus, ele escreve assim, ó: ainda que ele fosse filho de Deus, diz assim, ó, aprendeu a obediência. Diga assim, ó, Jesus teve que aprender a obediência. Lembra do texto lá em Mateus, nos evangelhos, em João, Jesus no Getsemane, nos últimos minutos dele de liberdade, em que ele, ajoelhado ou prostrado, ele ora ao Pai com tanta angústia, com tanta dor, e ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo eu decido obedecer a tua vontade. É por isso que Paulo, nesse texto, ele diz assim, ó: aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, por aquilo que ele sofreu. Ele estava ali naquele momento e decidiu obedecer. A obediência é tão importante que o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, a raiz de Davi, o Leão de Judá, teve que exercitar a obediência. Agora, quem sou eu e você para negligenciar a obediência? Quem? Sabe o que eu já ouvi dizer? Pessoas falam assim: eu não vou para a igreja não, que eu não quero pastor mandando na minha vida. Eu vou te falar, sabe qual é a última coisa que um pastor quer? É ser preocupado com a tua vida. A última coisa que todo pastor quer
é se preocupar com a vida dos outros, porque ele já tem a vida dele. Já tem os problemas dele dentro da casa dele. Já tem as preocupações dele. Então, quanto menos problema a sua vida trouxer para a vida dos pastores do Brasil e do mundo, melhor. Então, nós não estamos aqui para isso. Mas eu já ouvi isso. Que o pastor tomando conta da nossa vida, dizendo que eu tenho que fazer, deixar de fazer. Não! A gente simplesmente replica a palavra. Tenha relacionamento com a palavra, porque a palavra ela vai te revelar o que você pode, o que você não pode. O Espírito vai te impulsionar a fazer aquilo que é reto, justo, perfeito e não acrescenta dores na sua vida. Não negligencie a obediência, porque a obediência até Jesus teve que se render a ela. E lembram quando ministrei a última vez, eu usei um exemplo, dizendo que o pecado, ele se resume em um só conceito ou preceito: a desobediência. Talvez vocês vão lembrar agora, porque eu perguntei assim: matar é pecado? Quantos acham que matar é pecado? Sem medo, matar é pecado, né? Mas há um homem na Bíblia que ele foi punido porque não matou. Ele foi punido por Deus, porque a ordem que Deus deu para ele foi assim, ó: mata todo mundo. Ou ordem que o Gabriel podia descer para dar agora, vai lá e arruaça. Pra gente extravasar, quebra tudo. Mas não vem, agora é sede como Jesus. Você vai ficar no prejuízo. Estão te devendo, não pagaram? É isso aí. É olhar para ele e falar: perdoa porque não sabem o que fazem, Senhor. Pediu o carro emprestado, bateu e devolveu o quebrado. Ele perdoa porque não sabe o que fazem, Senhor. E assim vai. E a gente vai ficando com prejuízo até a volta de Jesus. E assim vai dar tudo certo. Mas teve um homem que Deus falou para ele assim: eu quero que você entre lá e não deixe nada vivo. Velhos, Senhor, velhos. Homens, Senhor, homens. Mulheres também. Crianças também. Animais também. Mata todo mundo. Você sabe qual foi o pecado desse homem? Ele desobedeceu. Então, todo pecado, ele tem o seu fundamento na desobediência. Quer ter um filho que vai te poupar dores lá na frente? Ensina ele a obediência. Quando você mandar ele fazer, ele tem que fazer. Quando você mandar ele ir, ele tem que ir. Faça isso por exercício. Não seja aquela pessoa, sabe, que perde as estribeiras, não, porque senão ele vai debochar de você. As crianças estão assim agora. Mas faça por exercício. Já estou 1 hora assistindo um filme, não mandei meu filho fazer nada. Manda ele fazer alguma coisa. Fulano, vai lá, pega uma água para mim lá. Tá maluco? Vai pegar água lá. Exercite a obediência nele. Sabe, dê pequenas tarefas para ele. Já fez o dever? Vai fazer o dever. Vai fazer o que agora? Não tem nada para fazer, refaz o dever. Refaz, ele vai te agradecer. Lá na frente ele vai te agradecer. Ele não vai chegar igual eu, que não sei a diferença entre o C, C cedilha, 2S. Hoje eu estava assistindo uma aula sobre isso, sobre ortografia, que fala, né, como escrever as palavras. Aí o pastor, não, essa daqui é uma palavra que... Qual pastor? O professor falou, não, essa palavra aqui, ela é com S, porque no latim, a palavra origem é com S.
Eu tenho que saber o latim também. Então hoje eu tenho essa dificuldade absurda. É X com som de S. Então bota S, gente. Bota universal, pode ser qualquer um. Bota o que você puder botar. Bota o que gasta menos tinta. Bota alguma coisa. Certo? Então, para facilitar a situação, não. Então teu filho vai agradecer, manda refazer o seu. Manda arrumar o quarto. Exercite a obediência no seu filho. E lá na frente vai ser melhor. Que a gente não vai viver o que a gente vê aí nos jornais aí. Vocês já viram cenas de mães e pais levando o filho na delegacia? Então você vai se integrar e ir lá levar. E entregar. Exercite a obediência. Todo pecado se resume à obediência. Queridos, eu queria ler um texto que você já sabe de cor com você. Fique de pé comigo. Quando a gente se relaciona com a palavra, a gente começa a reconhecer a voz de Deus. Não há como confundir. Você reconhece a vontade dele, a direção dele, o chamado dele. Quando você começa a se relacionar com ele, você vai ser chamado por ele e instantaneamente você vai saber, é o Senhor que está me chamando. Essa foi a palavra de Jesus. Eu não me confundo. As minhas ovelhas não se confundem, porque elas ouvem a minha voz e reconhecem a minha voz. Diga, isso é relacionamento. Relacionamento. Eu brinco que eu chego lá em casa, lá eu abro o portão devagarzinho, aí fico na garagem lá. Daqui a pouco a Lidiane, ela faz assim, ó. Aí chega lá Aí eu falo pra minha mãe, lá mãe, ó, já sentiu meu cheiro. Olha lá da varanda lá, olha na minha cara, já sentiu meu cheiro. O relacionamento faz isso. Tem os animais que fazem isso, que percebem quando o dono vai chegar e ele vai e se encosta lá no pé do portão. Você está longe ainda. A minha mãe falava isso, ó. Faltava uns 10 minutos para você abrir o portão e o cachorro, tinha um cachorro chamado Sassá. Ele ia, deitava no portão lá e ficava me esperando. Isso é relacionamento. Relacionamento. Quando você se relaciona com a palavra de Deus, você se relaciona com Jesus, você se relaciona com o Espírito Santo. Você reconhece a voz do Pai sobre a tua vida. A orientação que Ele te der, você vai saber assim, é Deus que está mandando. É Deus que está mandando eu estudar mais. É Deus que está mandando fazer um plano para a minha vida. É Deus que está mandando eu traçar projetos. É Deus que está dizendo assim, ó, você vai conseguir além do que você está. É muito pouco. É só você buscar. Você já me pediu, então busca. Você vai ouvir Deus falando assim, faz um projeto. Você não planejou nada para a tua vida ainda. Você está no profeta que disse, deixa a vida me levar. E Deus está falando para você sentar assim, aonde eu quero chegar. Já parou para pensar nisso? Escrever na sua casa assim, ó, daqui a 5 anos eu quero estar em tal lugar, em tal condição, em tal patamar. Quer ver um bom? É você falar assim, ó, daqui a 5 anos eu quero no mínimo ajudar e não ser ajudado. Porque quem ajuda pode ajudar. Quem é ajudado precisa de ajuda. Então daqui a 5 anos, no mínimo, eu quero ajudar e não ser ajudado. Repita isso comigo, diga assim, ó, no mínimo, daqui a 5 anos, eu quero ajudar
e não ser ajudado. Diga: eu quero ajudar e não ser ajudado. Diga: eu quero ajudar e não ser ajudado. Feche seus olhos comigo. Ouça essa palavra que diz assim, ó: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas que pedimos? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus mesmo quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois foi Cristo quem morreu, e Ele que antes ressuscitou de entre os mortos, e agora está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Nós somos reputados como ovelhas levadas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Levante suas mãos aos céus. Pai, nós clamamos sobre a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Profetizamos que sonhos vão começar a brotar dos corações delas agora. Profetizamos que o relacionamento com a tua palavra, Senhor, ele vai ferver dentro do coração dessas pessoas aqui agora. E elas terão uma convicção de como devem proceder diante da tua palavra. Elas terão clareza, um senso de prioridade divino, espiritual, descerá sobre a vida da tua igreja, Senhor. Elas farão projetos e buscarão esses projetos. Elas, Senhor, calcularão, Senhor, aonde querem chegar. Daqui a 1, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5 anos. E o Senhor há de abençoar, porque a tua palavra diz que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Profetizamos sabedoria. Profetizamos inteligência, consciência sã, para que eles cresçam e floresçam nessa terra e propaguem a tua vontade, Senhor, através do reflexo da sua vida na vida deles. Nós clamamos assim, ainda com seus olhos fechados. Nós queremos dar oportunidade a você que ouviu a palavra de Deus essa noite. E o Espírito Santo de Deus, ele falou ao seu coração. E hoje você compreende um pouco mais de que não há outro caminho senão o caminho da cruz de Cristo Jesus. Eu queria abrir essa oportunidade para você. Eu decido entrar no caminho que me leva aos céus. Eu decido por Jesus. Se você decide por Jesus essa noite, levante uma de suas mãos, venha até aqui à frente. Alguém vai te dar um abraço poderoso. Você que está na sua casa online agora, você decide por Jesus agora. Ajoelhe-se na sua sala, ajoelhe-se onde você estiver assistindo essa mensagem. Levante a sua mão e diga assim: ó, eu decido por Jesus. Jesus salva a minha vida. Jesus me leva para o caminho da retidão e da salvação, porque eu quero ver Jesus vir me buscar. Pai, essa oportunidade seja estendida todos os dias até o dia da tua volta, porque eu aprendi na tua palavra que diz que ao Senhor não convém que nenhum se perca. Então, em nome de Jesus, acreditamos nisso.
Amém? E graças a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Pode tomar seu lugar um instante. São 9h10. Eu queria agradecer você que ficou online com a gente até agora. Deus te abençoe, mas aqui nós nos despedimos de você. Nós somos a Igreja Evangélica Tabernáculos, nós ficamos aqui em Queimados, na Rua do UPA. Se você precisar no mapa, não vai achar isso aí, mas é Rua Mário Ferreira dos Reis. Rua do UPA é o nome, é o ponto de referência, mais conhecido aqui, número 55 em Queimados. Se você não tem para onde ir, é um bom lugar. O pessoal diz que é aqui que eles se sentem muito bem. Então, vem para cá. Só não vá no futebol, porque o futebol está hospitalizando as pessoas. Bom? Graça e paz para você que ficou em casa. Que Deus te abençoe. Amém.